Você já ouviu falar em velha e nova aliança? Já ouviu, já? E você já ouviu falar também que a maioria dos cristãos acreditam que na velha aliança era necessário obedecer aos 10 mandamentos da lei de Deus. Aquela lei que Deus escreveu em tábua de pedra e disse a Moisés, e deu a Moisés. E fez aliança com ele, com o seu povo. E disse, se vocês obedecerem, sereis abençoados. Porém, se desobedeceres, sereis amaldiçoados. Essa era a lógica. Está em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Muito bem. Todo cristianismo, e talvez até fora do cristianismo, acredita que no tempo do Velho Testamento era necessário realmente obedecer, e estava certo isso aí. Porém, a grande maioria do cristianismo, dos cristãos, acredita que na nova aliança não há mais necessidade de obedecer esses 10 mandamentos. O que você acha? Se você acha que não há necessidade de obedecer mais os 10 mandamentos pelo fato de estar vivendo na época da nova aliança, fundada por Cristo, então escute o que a Bíblia diz. Porque na verdade aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, pode até ter valor, mas pode não ter valor. O que vale mesmo é o que a palavra de Deus diz. Deus é quem dá a resposta final. E vamos aceitar o que ela está escrito na sua palavra, né? Vamos ler aqui no livro de Isaías, Jeremias capítulo 31, versículo 31. Aqui o profeta já está falando da nova aliança. E diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel. E no versículo 33 diz o seguinte, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente escreverei as minhas leis, e também no seu coração as escreverei. Aqui Deus mostrou para o profeta que viria dias que ele iria fazer uma nova aliança. Já está profetizado aqui. E disse que essa lei que foi escrita por Moisés e colocada em tábuas de pedra, aliás, foi escrita por Deus em tábuas de pedra, e Moisés colocou dentro da arca da aliança, lá no santuário, ele disse que viria dias que essa lei não estaria mais nas tábuas de pedra, mas nos corações das pessoas. Você entendeu? E você sabia também que o apóstolo Paulo confirmou isso aí, lá no Novo Testamento? Livro de Hebreus, capítulo 8. Capítulo 8 de Hebreus. Versículo 10. Diz assim. Capítulo 8 de Hebreus, versículo 10, diz o seguinte, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente e sobre o seu coração escreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Você entendeu isso? Que a lei de Deus no Velho... A diferença é essa, que no Velho Testamento, na Velha Aliança, a lei era escrita em tábua de pedra e colocada dentro do santuário, numa arca chamada Arca da Aliança. E na Nova Aliança, ela só mudou de lugar. Mas, infelizmente, as pessoas, por não lerem isso aqui, ou não entenderem, preferem dizer que ela foi extinta, não precisa mais obedecê-la. Ao passo que a Bíblia diz que ela só mudou de lugar. Saiu da tábua de pedra e passou para o coração. Você entendeu? Simples assim. Hoje nós não temos mais uma lei escrita em tábua de pedra no santuário. Não existe mais isso aqui na terra. Desapareceu, não tem mais. Aliás, o Apocalipse, me parece, capítulo 11, verso 19, diz que essa arca da aliança, João viu essa arca da aliança no céu, numa visão que ele teve. Viu o santuário no céu e daí viu a arca da aliança. E dentro da arca da aliança o que se encontra é os 10 mandamentos. A lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos está no céu. Para servir de norma para o dia do juízo. Eu não sei se é essa daqui que foi arrebatada para lá, ou se essa aqui é apenas uma cópia da verdadeira que existe lá. Certo? Talvez seja isso. Certo? Provavelmente seja
A da terra era uma cópia da verdadeira, uma réplica da verdadeira que existe no céu. Porque também o santuário que foi construído por Moisés era uma réplica do verdadeiro que está no céu. O apóstolo São Paulo fala isso no livro de Hebreus. É um outro assunto. E tem mais uma. No livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, leiamos o que está escrito lá. 3 de 2 Coríntios. Diz assim: estando já manifesto como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, Deus vivente, não em tábuas de pedras, mas nas tábuas do nosso coração. Tábuas do nosso coração. Correto? As tábuas de carne do nosso coração. Então, irmãos, isso fica muito claro, a Bíblia é muito clara em dizer isso, que a lei de Deus, ela não foi extinta ou não foi abolida. Pelo contrário, só foi mudada de lugar. Ao invés de estar em tábua de pedra, agora nosso coração e na mente. Simples assim, certo? Então, irmãos, se você vê alguém, se você é um daqueles que acredita ou ensina que a lei dos 10 mandamentos foi eliminada por Jesus Cristo, depois da cruz não precisa mais obedecê-la, cuidado. Isso é uma doutrina perigosa, certo? Cristo, ele mesmo se defende. Quando muitos estão dizendo que foi Cristo que aboliu a lei de Deus, ele mesmo se defende que não foi ele. Mateus capítulo 5, 17 a 19, ele diz que não foi ele, não veio abolir. Ainda disse ainda, foi muito enfático em dizer que aquele que viola um dos mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros, será chamado menor no reino dos céus. Porém, continua ele, aqueles que ensinam, que obedece e ensina, será chamado grande do reino de Deus. É assim que a Bíblia ensina. É isso mesmo. Certo? Cuidado. Se você é um daqueles que está ensinando que Cristo veio abolir, que dali para cá não precisa mais obedecer a lei de Deus, essa mensagem é perigosa. Eu acredito que Cristo veio abolir foi o pecado. Erradicar o pecado do nosso coração e dar-nos o poder para obedecer. Certo? Não liberar. Porque se Cristo tivesse abolido a lei de Deus, então, nesse caso, ele estaria abolindo a pessoa. Não pode abolindo a lei de Deus, então está liberando, pode pegar à vontade aí, que não tem mais lei não. Certo? Que coisa. É um absurdo isso aí. Mas isso é que estão ensinando, cuidado. É isso que estão ensinando por aí. E já vi muita gente falar isso. Que a salvação no Velho Testamento era pela lei, e agora no Novo é pela fé e pela graça. Por esse fato, estamos isentos da necessidade de obedecer a lei de Deus. Cuidado. O apóstolo São Paulo também afirma em Romanos capítulo 3. Leia na sua Bíblia aí. Capítulo 3, o versículo 31. O apóstolo Paulo estava lidando com gente assim. E ele fez uma pergunta. Anulamos, pois, a lei de Deus pela fé? E ele mesmo responde, não, de forma nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Quer dizer, a salvação é pela fé, pela graça, a fé é a nossa parte, a graça é a parte de Deus, mas isso não nos dá o direito de desobedecer a lei de Deus, de forma alguma, pelo contrário. Deus resgata o pecador, transgressor, oferece a ele o perdão de graça, que isso é a graça de Deus, e salva-o, aceita como filho arrependido, como filho pródigo, e dá o poder para que ele viva uma nova vida, que seja uma nova criatura em obediência aos seus mandamentos. É bonito isso, né? É assim que a Bíblia ensina. Mas infelizmente muitos nossos irmãos evangélicos estão ensinando o contrário. Deus salva de graça, agora não precisa mais dar a lei não. Que coisa! Eu posso que a Bíblia diz que salva de graça, mas diz agora, vá e não peques mais, ou não transgrida mais. Foi assim que aconteceu com a mulher pecadora. Ele salvou a mulher pecadora, perdoou, pagou seu mal passado. Sem dúvida nenhuma, ela se arrependeu e creu em Jesus. E ele a salvou, aceitou como filha. E disse, agora vá e não peques mais. Certo? Essa é a realidade. Outra coisa que eu quero esclarecer aqui. A salvação nunca foi pela lei. A lei não salva ninguém. Ela apenas mostra a nossa condição de pecador. Quando nós lemos os 10 mandamentos, descobrimos onde estamos falhando, em qualquer um dos mandamentos, se você estiver desobedecendo, então agora faz-me sentir pecador e diz, Senhor, agora me perdoa. Estou desobedecendo desse ou aquele mandamento, por favor me perdoe. Tá bom, os pecados estão perdoados. Agora vá e não transgrida mais. É assim que funciona a graça de Cristo, que funciona o Evangelho. A salvação é uma oferta de perdão para os transgressores
E não eliminando a lei, não tirando a sua validade ou invalidando o seu mandamento. Pelo contrário, ele salvando, perdoando porque ele se arrependeu e dali para frente, agora uma nova criatura, pelo poder do Espírito Santo, em comunhão com Cristo, ele é levado a viver uma vida autêntica de acordo com seus mandamentos. Então que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por ter nos ensinado a verdade. Que o Senhor nos ajude, se porventura tivermos obedecido a algum dos teus mandamentos, nos perdoe. E dar-nos o poder do Espírito Santo para viver uma vida autêntica, obedecendo assim teus mandamentos, nos preparando para a volta da tua volta, é muito breve. Em nome de Cristo te pedimos. Amém.